Vamos lá, pessoal, começando então. Bom, nós vamos falar sobre a geometria do universo, mas falar sobre a geometria do universo, que é a mesma coisa que falar sobre as distâncias, como se calcula no universo, que a distância ou aquela estrela está naquela outra distância. Nós temos que primeiro conceituar o que são as galáxias, porque é a partir delas que nós vamos entender as distâncias no universo, porque são distâncias que fogem à piada. Se é escuro e olhar para o céu noturno, você há de enxergar imensa nuvem bastante difusa, com muita parte escura, muita parte clara, bem tipicamente diferente do céu estrelado, né? Essa imensa nuvem que se enxerga no céu noturno é a Via Láctea, é a nossa galáxia. As que você enxerga aqui também são da nossa galáxia. Só que essa aqui é uma projeção dela ao longe. Ou seja, a nossa galáxia tem esse formato de espira, chamada por isso espiral. Essa aqui é uma outra galáxia, chama Andrômeda, vizinha da nossa, perto da nossa. E você pode reparar que essas estrelas aqui, todas aqui, essas grandes, tudo são da nossa galáxia. Essa galáxia fica além da nossa, né? Muito distante. 2,2 milhões de anos-luz. Depois nós vamos ver do que se trata isso. Mas vejam que ela tem um núcleo, uma parte onde tem trilhões de estrelas, milhões de estrelas, muito gás e poeira. Esse gás e poeira é resultado, como nós já vimos, da morte das estrelas, né? E ela tem um formato em espiral, né? A nossa galáxia tem exatamente esse mesmo formato, espiral. Esse, mais ou menos, é um que se acha seja a Via Láctea. Tem um núcleo meio barrado, e alguns ramos. E o nosso sistema solar fica aqui, bem onde um ramo se divide em dois. Nós já vamos ver detalhes disso, né? Então, ali fica o nosso sistema solar, né? As outras 200 e tantas bilhões de estrelas estão espalhadas nessa espira, né? Que é o formato da nossa galáxia. As galáxias têm sempre o mesmo formato? Não. Têm sempre o mesmo tamanho? Não. Existem galáxias até 800 vezes maior do que a nossa, e existem galáxias até 1000 vezes menor do que a nossa. Ou seja, elas variam em tamanho e também em forma. Muitas diferentes situações se pode perceber quando a gente tem um conhecimento de várias galáxias, quando a gente consegue perscrutar várias galáxias, e isso a humanidade conseguiu, com seus equipamentos, descobrir um monte de tipo de galáxia. Nossa Via Láctea, que é o que importa para nós, o sistema solar está aqui, entre o braço de Órion e o de Perseu e o Sagitário Carina, que é esse braço aqui. Existe assim, uma derivação do Sagitário Carina, que é o braço de Órion, ou o local. Nós estamos ali, perto do braço de Perseu. Tem o braço Crux Scutum e o braço Norma e o braço Cygnus. Tem alguns braços ali, quase que um siri, né? Um caranguejo, né? Isso é a nossa Via Láctea. Muito bem. Nós estamos quase na periferia da Via Láctea, entre 20 mil anos-luz do centro e 30 mil, mais ou menos 27 mil anos-luz de distância do centro. Isso é muito importante. Essa nossa posição é importante, porque nós podemos, ao olhar para uma determinada constelação essa que é a do Sagitário, fica bem aqui assim, na nossa cara. Quando a gente olha para o Sagitário, a gente está olhando para o centro da galáxia. Quando a gente olha para o outro lado, a gente está olhando para fora da galáxia. Então, por exemplo, Andrômeda é fotografada para cá, e nunca para lá. Aqui para dentro, aquela barra bem fulgurante é o centro da nossa galáxia. Aqui, galáxia de Andrômeda, 2,2 milhões de anos-luz. Reparem que existem galáxias satélites. Ela tem galáxias satélites em volta dela. Isso aqui são estrelas da nossa própria galáxia, que ficam à frente da Andrômeda.
E essa aqui é uma galáxia satélite da Andrômeda. Uma outra galáxia, essa é muito bonita, chamada do Sombreiro. Ela, segundo alguns, ela lembra um chapéu mexicano, né? Tem uma aba bem grande aqui, e aqui é a carinha do mexicano embaixo, né? Então, a gente vê, existem, além de espiras, elipses. Galáxias que têm a forma de elíptica, de uma bola de futebol americano, se quiserem pensar melhor. Existem esses tipos de galáxias, existem ainda as irregulares. As galáxias, elas costumam penetrar uma na outra. Elas costumam se converger para o mesmo ponto e fazer o que se chama um merge galáctico. Para isso, nós vamos descobrir um ano-luz. Um ano-luz é o espaço percorrido pela luz em um ano, então 365 dias, cada dia 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Para ficar compatível com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, isso dá 946 bilhões e 80 milhões de quilômetros. É uma coisa que a gente não consegue imaginar, praticamente 10 trilhões de quilômetros, né? Então, por exemplo, a Via Láctea, que tem 10 elevado a 5 anos-luz, eu me lembro que na aula a gente fez uma menção sobre isso aqui, isso é um 10 com 5 zeros, né? 10 mil, 100 mil anos-luz, 10 mais 5 zeros. Andrômeda também tem um diâmetro dessa ordem, mas a distância entre as duas é só 2,2 milhões de anos, ou seja, só 22 vezes o diâmetro. Né? A distância entre as duas é 22 vezes o diâmetro delas. Ou seja, o choque entre galáxias é bastante comum, porque a distância entre as galáxias não é tão grande assim nos grupos locais. Ah, mas e as estrelas vão se bater nesse momento? Não. Por exemplo, a estrela Sol tem na ordem de 1 milhão de quilômetros. A estrela Alfa de Centauri, próxima do Sol, tem na ordem de 1 milhão de quilômetros. Mas a distância entre elas é 50 vezes 10 a 12 quilômetros, ou seja, é 1 milhão de vezes o tamanho do diâmetro. Enquanto que aqui é 22 vezes o tamanho do diâmetro, a distância entre as estrelas dentro de uma galáxia é 1 milhão de vezes o tamanho da estrela. É muito mais fácil esses dois se chocarem do que o Sol e Alfa Centauri. Alguma dúvida? Esses são os principais tipos de galáxias: elípticas, espirais, irregulares e espirais companheiras irregulares, as pequenas e grandes nuvens de Magalhães, que são absolutamente irregulares, estão sendo canibalizadas, vão se chocar com a Via Láctea em algum tempo. Estão aí a ordem de 200 mil anos-luz de distância, ou seja, 1,5, 2 vezes o diâmetro da nossa galáxia, é extremamente perto. Mas o que acontece no choque não é uma esbarrada de estrelas. As duas vão se amoldar e vão formar um terceiro novo objeto. Né? Essa aqui, chamada Wire-Pole, essa aqui, as antenas, estão se amoldando, elas estão se aproximando e a distribuição gravitacional vai fazer com que estrelas se acomodem. Ou seja, daqui uns 2 bilhões de anos, quando a Via Láctea e a Andrômeda se encontrarem, isso vai acontecer, inevitável, o que vai alterar é o céu visto da Terra. Não vai haver uma estrela passando aqui, batendo na gente. Não há nada disso previsto. Gravitacionalmente, o que vai acontecer? Nós vamos olhar para o céu, ele vai estar extremamente diferente, as constelações vão mudar, isso vai mudar. Mas não haverá prejuízo para quem estiver nessa ocasião na Terra. Professor? Caso quem viver. Oi? O áudio está muito, muito cortando, pelo menos para mim, não sei, parece que sai e volta. A imagem não, mas o áudio sim. A última parte que o senhor falou eu não peguei.
Não sei se acontece com todo mundo, se está com todo mundo Tá aqui. ligado aqui. Não, eu acredito, só que a transmissão dele é que está cortando demais. Assim, a última parte que você explicou do último slide, eu não peguei. Estou vendo aqui pelo chat que parece. Aí, essa aí. Se eu puder repetir, por favor. Sim, isso aqui é um conjunto de galáxias chamados as antenas, que estão se misturando, estão emergindo, chegaram tão perto uma próxima da outra, e que gravitacionalmente as estrelas vão se acomodando. Não haverá estrelas barrando na outra, mas haverá estrelas se acomodando uma a outra gravitacionalmente. Então, por exemplo, quem estiver na Terra, quando Andrômeda se aproximar a tal ponto que as duas começam a se unir, vai perceber uma mudança absoluta no céu noturno. Jamais vai observar estrelas batendo uma na outra. Vai acontecer mudança muito grande na visão que ele tem do céu. As constelações vão mudar, tudo vai mudar. Ouviram agora? Sim. Estamos Então. ouvindo. Oi? Ouvindo, Pois sim, não? estamos ouvindo. Estamos ouvindo, Okay. professor. Alô? Sim, professor, estamos ouvindo. Ok. Toma uma aguinha. Muito bem. As galáxias, quantas são no universo? Não se tem um número preciso, porque quando a gente olha, por exemplo, as galáxias que estão atrás do centro da nossa galáxia, nós não conseguimos ver, porque a nossa galáxia de perfil não permite que a gente enxergue o que está atrás dela. Mas há uma estimativa boa por uma fotografia tirada pelo telescópio espacial, em que uma região do céu, eu sempre comento isso, o pessoal do Erundina já conhece essa história, que tem uma unha do tamanho do mindinho, uma fotografia pegou uma área do céu do tamanho da unha do mindinho, e ali foram contabilizadas 10.000 galáxias. Então, a ideia é que existam até 300 bilhões de galáxias no universo observável. Então, é um número que foge à nossa compreensão e que também não significa. Eu não consigo perceber isso, ninguém consegue ter esse sentimento. A não ser que é muito, 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 muito grande o universo. Cada galáxia tem, no mínimo, bilhões de estrelas, né? Então, vocês multipliquem bilhões de estrelas por trilhões, por bilhões de galáxias, por bilhões de planetas, e façam e tenham uma ideia, cada um a sua própria concepção, do tamanho do universo. É algo indescritível. Para isso, nós precisamos descobrir as distâncias do universo. Como é que eu faço para saber onde é que está aquela galáxia? Como é que eu sei que aquela galáxia Andrômeda tem 2,2 milhões de anos-luz de distância entre nós? Como é que eu sei o tamanho dela? Como é que eu sei que Marte está a tantas unidades astronômicas e que Alfa do Centauro está, a estrela próxima do Sol, está a 4,23 anos-luz de distância? Como que se descobriu isso? Né? Não tem quem consiga medir isso, mensurar isso, qualquer método que não seja utilizar a própria física do universo. E nós vamos fazer isso. O primeiro camarada que pensou nisso foi o Eratóstenes de Cirene, no ano 276 antes da Era Comum até 193 antes da Era Comum, entre esses períodos, foi o tempo em que ele viveu, que ele fez a seguinte conclusão. Ele o primeiro camarada que disse: a Terra tem um diâmetro tanto. Por quê? Ele morava em Alexandria. E uma vez viajando para Siena, que fica mais ou menos 800 quilômetros abaixo, hoje é Assuã, hoje aqui é a represa de Assuã, mas na época chamava Siena, era a capital do Egito. E ele percebeu que ao meio-dia do dia de solstício de verão, o sol não apresentava sombra nenhuma. Um pauzinho fincado verticalmente no chão e a sombra ao meio-dia era zero. E ele lembrou que ele tinha feito essa experiência na cidade dele, em Alexandria, e que a sombra apresentava 7 graus de comprimento.
Ele disse, ó, isso só pode acontecer se a Terra for redonda. Porque o raio de sol que está vindo para cá, aqui faz um ângulo 0, mas ali faz um ângulo de 7, porque a Terra é redonda, vai caindo para cá. Se esse ângulo é 7, o ângulo total da Terra é 360. Se 7 graus representam 800 quilômetros, 360, que é a Terra toda, quantos quilômetros tem? E ele fez a conta e descobriu que a Terra tem 12 mil quilômetros de diâmetro. E vejam, ele só usou o cérebro e uma estimativa de distância que não era precisa, porque eles não tinham GPS, nem laser, nem topografia, nem nada disso, contavam passadas e mensuravam o tempo de viagem. Além do que, ele não acompanhou os meridianos. Os meridianos seriam aqui, ó, nessa linha aqui. Quer dizer, apesar de todo esse erro de tomada de medidas, ele, assim, cometeu um erro menor do que 1%. Então, o primeiro camarada a medir alguma coisa foi Erastóstenes de Cirene, mediu o diâmetro da Terra com a precisão de 99%, utilizando apenas a inteligência. Ou seja, o ser humano ele sempre foi capaz de fazer todas as coisas, mesmo lá, 2000 e tantos anos no passado. Pois não? Pensei que alguém tinha se manifestado. Bom, naquela época, o planeta Terra, segundo Aristóteles, a Terra no centro, os outros planectas em volta da Terra, a esfera das estrelas fixas, e tudo era feito por terra, ar, água, fogo e o éter. O éter é o que permeava o espaço. Mas eles não tinham a menor noção das distâncias entre uma coisa e outra. Até o século XVI, quando Copérnico aparece, essa era a ideia vigente. Como é que se mediu a distância da Lua? Esse outro camarada também utilizou a mesma capacidade intelectual do Eratóstenes, ele já é um pouco 150 antes da Era Comum, e para conhecer antes da Era Comum é a notação científica para antes e depois de Cristo, porque em ciência não se pode trabalhar com religião como paradigma. Então, a gente usa antes da Era Comum. Todo mundo sabe que a Era Comum coincide com os anos que nós, com o calendário gregoriano que seguimos agora. Como é que ele fez para medir a distância da Lua? Eu usou uma engenhosidade incrível. Durante um eclipse lunar, e nós vimos isso na conversa que tivemos sobre o sistema Terra-Lua, ele mediu o tempo que a Lua levava a atravessar a sombra da Terra. Ele já sabia o raio da Terra, que Eratóstenes tinha calculado. Esse tempo que ele levou aqui, e ele sabendo o raio da Terra, ele conseguiu descobrir esse ângulo aqui, ó, o ângulo D. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ângulos opostos pelo vértice. Então, esse triângulo retângulo aqui, com o raio R conhecido, esse ângulo conhecido, e a Lua levou tanto tempo para atravessar a sombra da Terra, que eu consigo calcular essa outra distância aqui, a distância da Terra até a Lua. E também a distância da Terra até o Sol. Dá para fazer as duas coisas. São as propriedades dos triângulos que talvez não sejam necessárias, mas a gente menciona que um cateto é igual ao outro vezes a tangente do ângulo oposto, ou a cotangente do ângulo adjacente. Isso aqui é a hipotenusa, ou seja, essa distância aqui foi calculada apenas com o raio da Terra e com o tempo. E com esse tempo aqui, eu sei a metade desse ângulo, eu sei o ângulo todo, a metade desse ângulo conforma esse triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo me dá aproximadamente a distância da Terra à Lua. O erro foi grande, não havia precisão, mas depois que as naves Apolo pousaram na Lua,
a precisão da medida ficou extraordinária, como nós vimos naquela conversa que tivemos sobre o sistema Terra-Lua. Depois desse pouso, né, da Águia. Né? A impressãozinha. Oi? Ah, pensei que tinha caído. Pensei que o senhor Como? tinha caído. E eu pensei que a conexão tinha caído. Pensasse que tinha caído? Não, eu estou em pé aqui, não te preocupe. Tá. A conexão, doutor, a conexão. Ah, Tá. Depois da nave a foto. Tá certo. Obrigado. Então, a excentricidade da órbita é dada por 1 menos B sobre A, e aqui a excentricidade da Terra ao Sol é essa, da Terra à Lua é muito maior. As velocidades de revolução da Terra, da Lua, os raios orbitais da Terra e da Lua, ou seja, raio médio, né? A mais B sobre 2. Ótimo. A Lua, então, ela só foi plenamente resolvida essa distância. E Parque de Niceia, a distância que se usou até então, era uma distância aproximada. Mas a partir dos Apolo, dos anos 69 em diante, é que se tem uma distância altamente precisa da Lua. Então, vejam como as coisas são demoradas em ciência, como demoram para acontecer. Né? As leis de Kepler, no século XVII, o Johannes Kepler conseguiu descobrir as leis das órbitas dos planetas. Né? Primeira lei, a mais fundamental, as órbitas dos planetas são elipses cujo foco é ocupado pelo Sol. Aqui. O Sol está aí no foco e os planetinhas giram, né, segundo uma elipse. Um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Isso é muito interessante. Por exemplo, essa área aqui, ó, vejam que ela é triângulo elíptico, né? Bem volumoso, e esse aqui mais fininho. Mas essa área é igual a essa. O tempo que o planeta leva para ir de B até A é o mesmo que leva para ir de B' até A'. Ou seja, o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Mas o que acontece com essa área é igual a essa, mas essa distância é muito maior do que essa. Então, quando o planeta está mais perto do foco, para que ele possa andar no mesmo tempo que esse aqui, ele tem que andar mais depressa. E aqui ele anda mais devagar. Então, quando está perto do foco, o planeta anda mais depressa em torno do Sol. E quando está longe do foco, anda mais devagar. Para a Terra, isso não tem. Oi? Uma pergunta. Uhum. Tá. Então, se ele anda de B' até A' mais rápido do que B. Não, de B até A ele anda mais rápido. Quanto mais perto, mais rápido. Então, é por causa da gravidade do Sol? Não, é por causa da quantidade de movimento. O movimento é uma função da gravidade. Como aqui está muito próximo, ele puxa muito, muito rápido. E aqui está longe, ele puxa mais devagar. Por isso as áreas são iguais. Por isso a gravidade age assim. Aqui ela age com menos força, porque a distância é maior, e aqui ela age com mais força, porque a distância é menor. Exatamente por isso. Tá? Sobre o foco, professor, lembrando que houve uma questão bem interessante se eu não me engano, na OBA do ano passado, era a segunda questão exatamente falando do foco, aonde é que era o foco da estrela, no caso, né, que seria, lá estava dita como A e o planeta estava dito como B. Porque o foco, eles nunca são centralizados. Vai depender do quê? Nunca. Depende do quê? O foco é sempre O foco é um ponto da elipse, no qual a soma dessas duas distâncias, porque aqui é um foco, tá? Essa distância mais essa distância é igual ao semi-eixo maior. Tá certo. Isso é o foco, tá? O semi-eixo maior seria... distância mais essa distância é igual ao semi-eixo maior. Isso é a definição de foco, ok? Tá. No caso, o semi-eixo maior é onde a órbita é mais... Ao centro da elipse. A órbita é mais distante, né? A elipse... Não, o semi-eixo maior é que está o centro da elipse, tá? Você traça aqui o centro da elipse. Esse aqui é o semi-eixo maior e esse aqui é o semi-eixo menor. Ok, entendeu. Eu acho que entendeu. Se não entendeu, alguém abre a boca aí para falar, pessoal. Obrigado, professor. E ele
Ele descobriu também que o cubo da distância média ao Sol é proporcional ao quadrado do tempo de revolução. Ou seja, a distância do planeta ao Sol, média, uma unidade astronômica no caso da Terra, elevado ao cubo, multiplicada por si mesmo 3 vezes, é igual ao quadrado do tempo que a Terra leva para dar uma volta ao Sol. Então, essa lei vale para todos os planetas. Ele percebeu isso com todos os planetas. Ele percebeu primeiro com Marte, depois com Saturno e Júpiter. Então, se eu souber um planeta, que é o caso da Terra, por exemplo, eu sei todos os outros, porque eu pego o cubo da distância da Terra, coloco em cima do cubo da distância de Marte, que eu não conheço, quero descobrir, coloco o quadrado do tempo da Terra, que é 365 dias ao quadrado, e o tempo de Marte, que é 1,8 anos, embaixo ao quadrado. Dessa conta de chegada de regra de 3, eu tiro a distância de Marte ao Sol, e assim por diante com todos os outros planetas. Porque se eu conheço 3 parâmetros de uma equação de 4 dígitos, eu conheço o quarto, né? Basta multiplicar em cruz. Né? No século XVII, quem confirmou isso foi o Jean-Dominique Cassini, esse cidadão aqui, que mandou. Ele era o observador real da França, né? Ele mandou o Jean Richer, que era um dos seus astrônomos subalternos, para a Caiana francesa, aqui no norte da América do Sul, né? E ele disse: você, tal hora da noite, você mede a altura de Marte. Na hora correspondente, ele mediu a altura de Marte no céu aqui, o outro mediu a altura de Marte no céu lá. E o cara disse: dá um ângulo de tanto. Ele aqui em Paris dá um ângulo de tanto. Então, essa distância era relativamente conhecida, essa aqui, a Paris da Cayenne. Com os dois ângulos, com esse ângulo e esse ângulo, pôde calcular a distância até Marte. E foi uma boa, ele teve uma boa precisão nessa distância. Com isso e as leis de Kepler, então, se descobriram todas as distâncias dos planetas dentro do Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, Terra, aqui, tudo em unidade astronômica, né? A distância 1 é a distância da Terra ao Sol, e as outras proporcionais a essa distância. Né? O Ares, um dos planetas anões, está 70 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Né? Leva 500 e tantos anos para dar uma volta ao redor do Sol. Plutão leva 300 e muito. Urano e Netuno, 80, cento e pouco. Saturno, 29. Júpiter, 11. Marte, quase 2. A Terra, 1. Esses aqui menos. Então, esses tempos elevados ao quadrado são proporcionais ao cubo dessa distância aqui. Essa lei de formação se chama Lei de Titus-Bode, que era um astrônomo holandês. Como é que se faz para medir a distância das estrelas? Medir a distância dentro do sistema solar, medir o tamanho da Terra, medir a distância da Lua, nós vimos que foram tarefas que gregos, antigos, século XVII, quando mal e mal tinha os primeiros e toscos telescópios, mas para medir a distância das estrelas a coisa complica, porque as estrelas estão muito longe, como nós vimos lá, quando falamos das galáxias, que a Alfa do Centauro ela está a 50 trilhões de quilômetros do Sol. Como é que se descobriu isso? Como é que sabe essa distância? Eu não tenho órbitas regulares para que eu possa mensurar quanto tempo leva. Eu não tenho distâncias calculadas por eclipse, não tenho nada disso. Como é que eu vou fazer para medir a distância que as estrelas estão? Nós vamos usar uma característica muito interessante, que é a característica dos predadores na Terra. Nós temos os olhos na frente da face. Né? Os predadores têm os olhos na frente da face. Por quê? Porque com os olhos na frente da face, eu consigo medir a paralaxe, eu consigo mencionar distâncias, eu consigo. O predador precisava disso, porque o leão, por exemplo, ele só ataca se estiver a menos de 90 metros, porque a corrida dele é curta, ele não consegue correr mais do que 90 metros.
se você tiver a menos de 90 metros do Leão, você está morto, porque ele chega a 60, 65 km por hora. O ser humano chega a 35. Mas se você tiver a mais de 90 metros, sai andando porque ele não vai te pegar. Não tem como. Ele só corre 90 metros, depois ele desiste. Ele superaquece. Por isso, os predadores têm os olhos voltados para frente, porque com 2 olhos eu consigo estimar a distância. Eu vou usar isso para calcular a distância das estrelas. Não apenas olhando para elas, óbvio que não. Mas eu vou utilizar o desvio de paralaxe. Por favor, acompanhem comigo. Eu vou colocar algumas estrelinhas na tela. Eu quero que você se afaste da tela e essa estrelinha do meio você tampe com um dedo indicador, por exemplo, e feche um dos olhos e tampe ela. Todos façam isso, por favor. Feche um dos olhos e tampe ela. Depois, troca o olho. Abre o que está fechado e fecha o que está aberto. O que acontece? A estrela sai do lugar. Todos fizeram para verificar? Ou não estão me ouvindo? Sim, ouvimos sim, professor. Deu tempo de fazer. Então façam. Todo mundo faz. Tampa. Um olho só, daí troca do olho. Quando troca o olho, você vai ver que alguma coisa muda. Isso chama desvio de paralaxe. O que eu faço? Eu tenho a Terra. Aqui é a Terra daqui 6 meses. Eu conheço essa distância aqui. Distância da Terra ao Sol. Eu quero calcular essa distância até aquela estrela. Quando a Terra está aqui, eu olho para aquela estrela, atrás eu vejo essa estrelinha ali. Mas daqui 6 meses, quando eu olhar para aquela estrela, eu vou ver outra estrelinha atrás dela. Não é mais aquela, é outra. É o desvio do paralaxe. Eu consigo calcular esse ângulo. Como eu tenho essa distância, consigo calcular essa com esse ângulo aqui. Claro, você precisa de equipamentos precisos, etc, etc. Ele não muda tanto, ele muda bem pouco. Mas é possível de perceber a mudança e calcular o ângulo. O ano-luz, como nós já definimos, né? E uma paralaxe para 1 segundo de arco, essa distância aqui vale 3,26 anos-luz. Assim é que se definiu aquela unidade parsec. Quando esse ângulo for 1 segundo de arco, um ângulozinho muito pequeno, o grau é dividido em minuto em segundo, né? Então, é muito pequeno esse 1 segundo de arco. Essa distância aqui dá 3,26 anos-luz. E se resolveu chamar essa distância de parsec, que é com essa que nós vamos trabalhar daqui para frente. Porque até o ano-luz se torna pequeno para certas distâncias. Eu preciso de alguma coisa maior. Né? No caso, o parsec. A distância, o P, esse P aqui, ó, para a vizinha do Sol é 1,3 segundo de arco, que dá uma distância de 4,22 anos-luz. Assim que se descobriu a distância que está Alfa do Centauro. Que legal! Então, eu posso fazer isso com qualquer estrela, que eu vou sempre descobrir a distância? Não. Tem estrelas que estão tão longe, como essa aqui, por exemplo, que passam 6 meses e ela não muda praticamente de lugar. A mudança é tão pequena no nosso ponto de vista, a mudança é tão pequena do nosso ponto de vista, daqui até aqui são 150 milhões de quilômetros, ela está tão longe que não funciona o desvio do paralaxe. E daí, o que eu faço? Sugestões. Então, o desvio do paralaxe, ele funciona até 100 anos-luz. Ok? Até 100 anos-luz de distância, com desvio do paralaxe, eu consigo certificar onde é que estão as estrelas. Mas 100 anos-luz é 1000 vezes menos do que o diâmetro da nossa galáxia. O diâmetro da nossa galáxia é 100 mil anos-luz. Então, nós conseguimos estimar a distância das estrelas das que estão muito próximas da gente. Que estão aqui na nossa vizinhança. Por exemplo, ó, dentro do diagrama HR, nós conseguimos Sirius, da 8,6, Vega, Capella, Arcturo, Próximo, Arquenar. Essas estrelas são por desvio do paralaxe, que se calcula a distância. É um método bom, um método excelente, preciso, e que nos fornece uma distância com bastante segurança. Mas e o resto das estrelas? Né?
Bom, aí nós vamos apelar para o diagrama HR, lembrem-se? O diagrama HR, na conversa que tivemos sobre estrelas. E o diagrama HR tem aqueles ramos horizontais das gigantes, as que já deixaram a sequência principal estão começando a partir ou para supernovas ou para. Existe uma categoria delas, chama variáveis. Cortou mais uma vez, infelizmente. O professor caiu. O professor não, a conexão. Ele está sentado. Professor, ele vai já, o pessoal, com um pouco de calma, ele percebe que ele não está, ele vai voltando. Não só cortou, como a imagem também paralisou, né? É difícil, mas é assim mesmo. Variáveis cefeidas. Ele está falando das variáveis cefeidas. Parece uma coisa de outro mundo, mas não é. É, ou não é. Mas dá para a gente entender. Ó, vai voltar, quer ver? Ele, viu que ele já viu que ele não caiu. Saiu. Enquanto isso. Isso aqui estava me dizendo a mesma coisa. Ele já retorna. É o horário, né, gente? Acredito, sei lá. Sei lá o que é. Aqui a gente compra um pacote de internet X e a gente recebe um Y, né? Então dá nisso, na verdade. Nunca que a gente paga pelo que a gente compra, ganha, vem de volta para nós. E aí dá esse problema. Mas é assim mesmo. Já ele volta. Ó, tá voltando. Oi, professor. Vamos ver. Só um pouquinho. Opa. Professor, você estava iniciando as variáveis cefeidas. Conseguiu me escutar, professora Dulce? Aí, estávamos aí mesmo. Estava começando as variáveis cefeidas. O seu microfone está desligado, professor. Pronto, agora abriu. Pode falar, professor. Ok? Ok, professor, obrigado. Ok? Ok, está Então, me escutando? existe, existe todo. Existe um tipo de estrela em que, quando o núcleo hélio está se transformando em carbono, aqui nesse ramo horizontal, já fora da sequência principal, em que o hélio, para se transformar em carbono, ele esquenta muito, e ao esquentar muito, porque da radiação, a gravidade, e ela cresce, além de gigante vermelho, ela vai muito mais além. E, ao fazer isso, ela resfria. Ao resfriar, ela volta. Ao voltar, ela aquece o núcleo. E esse processo fica aí 30, 40 milhões de anos acontecendo. Ou seja, ela é variável. A Terra é variável de algumas. Quanto mais próximo do fim, mais rápida a variação acontece. O primeiro cara a descobrir, Udrich, morreu com 22 anos de pneumonia. Vê que já existia coronavírus naquela época, com certeza. Né?
Essa foto eu que bati lá onde ele morava, né? Ele descobriu uma estrela delta do Cefeu que tinha o brilho variava assim, subia, 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 depois subia, subia, subia. Variava esse efeito. Quem vai descobrir é uma mulher, Henrietta Swan Leavitt, que coincidentemente também é surdo-muda, e ela analisava fotografias, e ela analisava fotografias das estrelas e descobriu que esses gráficos tipo barbatana de tubarão, como eles chamaram, né? Era assim, ó, subia rápido e descia devagar, subia rápido e descia devagar, subia rápido e descia. Em questão de dias, isso acontecia com determinadas estrelas no céu. A temperatura e a pressão é quem estava mandando nisso aqui. Elas, a magnitude baixava rápido e aumentava devagar, baixava rápido e aumentava devagar. O que estava acontecendo? Ela estava fazendo aquele movimento de vai e vem. Né? E ela percebeu uma coisa muito mais interessante, que quanto mais luminosa a estrela, mais tempo demorava esse período. E ela conseguiu traçar uma linha, uma equação para essa linha. Ou seja, uma estrela 100 vezes mais luminosa que o Sol tinha um período curto, mas uma 10.000 vezes mais luminosa que o Sol, em magnitude absoluta, tem um período longo. Claro, quanto maior, mais tempo demorava para aquela massa ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Henrietta Swan Leavitt propôs isso e, ao descobrir, o Edwin Hubble descobriu variáveis cefeidas que estão apontadas em azul aqui na galáxia de Andrômeda. E então, o que aconteceu, calculando os períodos dessas variações, perceberam quantas vezes ela era mais luminosa ou não que o Sol, bastava entrar nesse gráfico aqui, pum, ela é 1000 vezes mais luminosa que o Sol. Mas se ela aparece, quantas vezes menos luminosa? Aparece 1000 vezes menos luminosa. Opa, então ela está a uma distância tal, que o Sol está a distância de 150 milhões de quilômetros, e aquela. Então, comparando as distâncias e as variações do brilho, caía nessa equação da equação do Leavitt, desta mulher, da Henrietta, e poderia se perceber quão distante estava a estrela, porque era só uma questão de proporcionalidade. Opa, se ela é maior, mais brilhante que o Sol em si, mas aparece com uma magnitude tantas vezes menor, é porque ela está tantas vezes mais longe. Acho que é fácil de perceber isso, né? Ou compreender isso, né? Então, a variável Cefeida fez com que nós aumentássemos de 100 anos-luz para 65 milhões de anos-luz. Como? Aqui, dentro desses 100 anos-luz, por sorte, tinha várias variáveis Cefeidas. Então, a gente poderia, essa variável Cefeida, calcular tanto por paralaxe quanto pelo método da Lévy. Então, se eu descobrir aqui, por paralaxe, a distância que estava essa variável Cefeida, se eu descobrir outra variável Cefeida do mesmo tipo, com o mesmo número de dias de variação, porém tantas vezes menos brilhante que essa, porque ela está tantas vezes mais longe. E assim por diante, eu consegui descobrir, no fim, até 20 megaparsecs. Veja que aqui eu já não estou mais falando em ano-luz, estou falando em milhões de parsecs. Tá? Dá 65 milhões e 200 mil anos-luz. Então, com esse método da variável Cefeida, alargou de 100 anos-luz para 65 milhões de anos-luz. Mas ainda assim é pequeno. É nada, porque Andrômeda está dentro disso aqui. Mas galáxias que estão acima de 65 milhões de anos-luz, já não consigo calcular a distância usando a variável Cefeida. Mas existem os métodos das supernovas. As supernovas tipo 1A, que nós vimos também quando conversamos sobre estrelas, né? Tipo 1A. Aqui algumas, ó, antes da supernova,
aqui a supernova, antes da supernova, aqui a supernova, antes da supernova, ali a supernova, né? Tudo pelo telescópio espacial. As supernovas tipo 1A, elas são todas exatamente o mesmo tipo de fenômeno. É quando tem duas estrelas semelhantes, uma delas absorve, lembram disso? Uma delas acaba a sua vida primeiro e absorve, a anã branca dela absorve matéria da outra, até que o arrojo de matéria é tão grande que ela explode violentamente e produz níquel, cádmio, etc., etc., ferro. Muitas coisas são produzidas nessa explosão. De acordo com essa produção química, eu sei que ela é tipo 1A. E todas tipo 1A são semelhantes. Então, aqui, ó, essa e essa são tipo 1A. Pelo espectro, eu sei que ela possui cádmio, isso e aquilo, algumas ausências de hidrogênio, outra. Eu lembro de ter mostrado isso nas estrelas. Tá? O fato é que, se eu descobrir uma supernova tipo 1A, como essa aqui, por exemplo, naquela galáxia, se ela for tipo 1A, eu tenho como comparar com outras tipo 1A que foram descobertas aonde? Aqui, pelo método da variável Cepheid ou pelo método da paralaxe. Se eu tenho uma supernova aqui, tipo 1A, opa, e tem uma lá mais longe, tipo 1A, quantas vezes essa aqui é menos brilhante que essa? É tantas vezes, então está tantas vezes mais longe. Alarguei para 1000 megaparsecs, ou seja, 3 bilhões e 260 milhões de anos-luz. Então, esses dois métodos, esses três métodos, paralaxe, variável Cepheid, supernova tipo 1A, me dão com precisão a distância até 3 bilhões e 260 milhões de anos-luz. Alguma pergunta, por favor? Não, professor, até agora não. É bem complicadinho de entender essas distâncias, eu penso, né? Tanto para nós, professores, quanto para os estudantes. Mas dá para entender como é que Repassar? chegaram até lá, né? Vamos repassar? Pode. Variável Cepheid, o gráfico, Isso. É por causa do magnetismo o dela, gráfico né? barbatana de tubarão. Ah, Não, essa aqui, a ideia é o seguinte: esse período ele é extremamente regular. Em termos de dias, horas, e a magnitude varia, bem conhecida a variação da magnitude. Tá? Isso é bem mensurável com equipamentos. O que a Henrietta descobriu é que quanto maior o período, quanto maior o tempo que a estrela leva para subir e descer, para formar um vale desse, maior ela é. Ela descobriu que as maiores estrelas têm período maior. É meio lógico, porque é mais matéria para movimentar, precisa mais tempo. Lembram? Isso aqui, ó, essa expansão, quanto mais matéria eu tiver, mais demora isso aqui, e vai mais longe. E na volta, é mais rápido, esquenta mais rápido. é o tempo de expansão e contração. Essa barbatana. Exatamente. Tá. Então, quanto mais tempo leva, significa que a estrela é tantas vezes maior que o Sol, tantas vezes maior que o Sol, tantas vezes maior que o Sol. Isso tudo eles calcularam. Conseguiram calcular através da paralaxe. Pela paralaxe, eles descobriram algumas variáveis Cepheid dentro do campo da paralaxe. Por isso, o método de cálculo da distância facilitou muito. Aí, eles perceberam que havia, fora do campo da paralaxe, variáveis Cepheid exatamente no mesmo período que aquela que estava aqui, só que quantas vezes menos brilhante? Pô, se ela é exatamente no mesmo período, é a mesma estrela. É o mesmo tipo de estrela, tem o mesmo tamanho. Demora, né? Se descobriu que o período só depende do tamanho. Mais matéria para ir e voltar, mais tempo vai levar. Menos matéria para ir e voltar, menos tempo vai levar. Ao descobrir isso, essa aqui, vamos dizer que levar 3 dias para variar o brilho. Pô, essa aqui também leva 3 dias, mas essa aqui é 10 vezes mais brilhante que essa. Então, essa aqui está 10 vezes mais perto do que essa. Entendido? Entendido, professor. Entendido, sim.
A mesma coisa com a supernova tipo 1A. Elas são exatamente o mesmo fenômeno. São duas estrelas de tamanho parecido, para ali, para lá. Quando se faz a análise espectral, passa por um prisma. A luz dessas estrelas aqui, ó, que não existiam, existem, não existiam, existem, não existiam, existem. Na verdade, o nome é ruim, porque super velha, não supernova, uma estrela que está morrendo. Quando se descobriu isso, se percebeu que, opa, se eu tenho uma supernova, que é igual, exatamente igual, essas três aqui são iguais, mas se essa aqui é mais brilhante, é porque ela está mais perto. Se essa aqui é mais desmaiada, é porque ela está mais longe. Se essa aqui é meio termo, ela está no meio da distância. Compreenderam? Sim, agora deu para entender direitinho. Só que com mais perto está no meio do caminho. Paralaxe. Variável Cefeida. Opa, tem uma supernova tipo 1A dentro desse campo da variável Cefeida? Tem. Ótimo. Pela variável Cefeida, descubra a distância dela. Está aqui. Muito bem. E aquela lá que tem químicos que é essa aqui? Os mesmos elementos químicos. Opa, então é igual a essa, é supernova tipo 1A, mas ela está bem menos brilhante. É essa aqui. Então ela está tantas vezes mais longe. É só comparação mesmo. Né? Com isso, eu chego a 3 bilhões e 260 milhões de anos-luz em capacidade de estimar a distância. Ok? Alguma dúvida ainda? Eu sei. Espera aí que eu estou cheio das dúvidas. Deixa eu pensar lá. Então vamos. Volta lá naquele quadro lá com as cefeidas, a paralaxe. Esse. É, é, é por observação, certo? Observação da Terra ou observação do telescópio É por, Hubble? é por. Não, não ouvi, desculpe. Ah, perdeu. Aqui, ó. Fotografou. Dali Quem? um tempo, ele passou de novo naquela galáxia, fotografou. Opa, tinha um bichinho ali. Ah, desculpa, Mesma professor. coisa aqui, ó. Eu não ouvi o que o senhor falou, por favor. Repete, por favor. O telescópio espacial Ah, tá. passou na frente dessa galáxia e Certo. fotografou. Um Ok. ano depois, eu não sei quanto tempo depois, fotografou de novo. Opa, Tem tem um outra objeto coisa. novo ali, certo? Certo. Hã? A minha dúvida era essa, se é Mesma o coisa aqui, mesma coisa. Aí, o que o telescópio espacial faz? Ele tem um espectrômetro lá dentro dos aparelhos, ele vê quais são os elementos químicos que estão aqui. certo. Aquelas raias de absorção das estrelas, lembra? Aham. Hidrogênio, isso e aquilo. Ao descobrir os elementos químicos que estão nessa explosão, são os mesmos que essa. São os mesmos que essa. Mas essa é muito mais forte, 10 vezes mais forte que essa. Então, esse objeto está 10 vezes mais próximo. Aí se calcula a distância que essa galáxia está. Compreendeu? Sim, entendi. Sim. Aqui, A outro. minha dúvida mesmo era quem é que fotografava, se era da Terra ou se era do telescópio Hubble. Agora eu já entendi. Tanto faz. Começou na Terra, mas hoje, não se, hoje com o telescópio espacial, né? Se faz com o espacial, ou com o VLT, o Very Large Telescope, aqui no Chile, que eu conheço, que é o maior do mundo e já ele tem compensação, ele é tão bom ou melhor que o telescópio espacial. Né? E agora Tá está bom. sendo lançado o James Webb Telescope, que vai ser 2 vezes meia maior do que o telescópio espacial Hubble. Ou seja, daqui para frente se vai ter muito mais precisão nessas medidas, ok? Ok, obrigada, professor. Então, aí dali para frente só foi possível descobrir alguma coisa por causa do nosso amigo Alberto. Né? O Alberto descobriu o seguinte, na relatividade geral, não a restrita. A restrita, a velocidade da luz é absoluta, nada pode alcançar a velocidade da luz. A restrita é o seguinte, o espaço, o que é a gravidade? O Newton tinha descoberto a equação da gravidade. Tanto é que eu posso colocar um homem na Lua, em foguete em Marte, em Saturno, em qualquer lugar, usando a equação de Newton. F igual a massa vezes constante gravitacional dividido pela distância ao quadrado. Isso aí, essa equação eu coloco avião no ar, eu coloco
foguetes na Lua, eu faço o que eu quiser com essa equação gravitacional. O que o Albert Einstein descobriu é como funciona a gravidade. Ele não descobriu. Quem descobriu a gravidade foi o Newton. O Einstein disse: olha, a gravidade é o seguinte: se eu tenho um monte de matéria, esse monte de matéria distorce o espaço-tempo ao seu redor, de formas que as quantidades menores de matéria caem nesse poço e ficam girando nesse poço eternamente. Ou seja, o espaço diz à matéria como se mover, porque o espaço está entortado, a matéria vai se mover. E a matéria diz ao espaço como se curvar, e a matéria faz com que o espaço se curve. Isso foi provado em 1919, em Sobral, no Ceará, e também na costa da África, através de um eclipse. O eclipse mostrou que, pelos cálculos da relatividade geral de Einstein, a luz seria desviada pela gravidade do Sol. Então, durante o eclipse, a estrela, uma das estrelas que apareceria ao fundo, teria que estar desviada da posição natural dela 1,7 segundos de arco, pelas contas do Einstein. Eles fizeram as fotos, foram fazer as mensurações, deu 1,7 segundos de arco, deu na tampa. Ou seja, era exatamente isso. Né? A velocidade da luz é absoluta, o espaço diz a matéria como se mover e a matéria diz ao espaço como se curvar. A partir disso é que nós podemos ir adiante em calcular as distâncias no espaço. O telescópio espacial consegue, com campo ultrafundo, né? E aqui aquela foto que eu falei de 10.000 galáxias em um dedo mindinho, né? Uma unha de dedo mindinho. Então, a partir dessas equações de Einstein, é que eu consigo, através da observação de campo profundo, atingir distâncias de 0,7 a 0,4 bilhões de anos após o Big Bang. O universo atual tem 13,7. E eu consigo, o campo fundo do telescópio espacial ir até 1,0 e o H da UDF até entre 0,7 e 0,4. Ou seja, com as teorias avançadíssimas da relatividade, é possível calcular essas distâncias aqui. Às vezes, acontece, por exemplo, como aconteceu nos 2 anos, e se recalibrou a vela padrão, que é a supernova tipo 1A, e se percebeu que a expansão do universo está aumentando, porque tem um complicador, o universo está sendo expandido. Ele está aumentando de tamanho. Ele nasceu e está aumentando de tamanho. Então, as ondas gravitacionais recentemente descobertas demonstram isso, que a gravidade descoberta tem uma onda perturbando o espaço pela massa. O espaço acaba sendo perturbado pela massa, e isso faz com que os objetos se afastem e se aproximem. Existe um negócio chamado efeito Doppler, o desvio para o vermelho. Né? Então, aqui está um observador 1 e aqui está um observador 2. Aqui um carro se deslocando para cá. Quando ele desloca para cá, o que acontece no ouvido do observador, as ondas vão sendo comprimidas e ela parece mais aguda. Para esse aqui, as ondas estão sendo distendidas, porque ele está indo embora e as ondas aparecem mais graves. Então, num telescópio, isso faz a mesma coisa. Aquelas raias de absorção, quando eu passo num prisma, se o objeto estiver se afastando, como esse carro vindo para cá, essas raias de absorção jogam-se para o vermelho, desviam-se para o vermelho. Se ele estiver se aproximando, desviam-se para o azul, azul-vermelho. Então, esse é uma maneira de eu saber se o universo está expandindo ou contraindo, se aquela galáxia está se aproximando ou se afastando. Com isso, eu consegui, por exemplo, através da radiação cósmica de fundo, esses tantos satélites aqui, o COBE, o Planck e o Planet Wilson, desde
nos tempos desde 1965, né, no laboratório Bell, foi se descobrindo o fundo do universo. O fundo do universo, hoje se tem o fundo do universo com 13,77 bilhões de anos, calculado através desse moderníssimo satélite chamado Planck, em homenagem ao físico Planck, que nos permite estimar a distância mais profunda do eco do Big Bang em 13,77 bilhões de anos. Então, essas distâncias só são possíveis em função da radiação cósmica de fundo, ou seja, quando você tem um início de alguma coisa, o início do universo era extremamente quente e uma pressão violentíssima, quente assim de bilhões de graus. E à medida que ele foi expandindo, o universo foi expandindo, essa temperatura vai caindo e mais uma vez a relatividade geral de Einstein, essa temperatura teria que ser menos 2 e alguma coisa graus Kelvin. E essa temperatura é exatamente isso que o Einstein previu. Então, que as equações de Einstein previram. Então, genialidade começa a ser desvendada para todo mundo. Não é só a velocidade da luz é absoluta, o que tem isso de mais, né? Não. As consequências das equações dele são profundas, porque elas mudam tudo, nosso conceito de universo. Mudam o nosso conceito do dia a dia, mostra que Heráclito tinha razão, que nada é constante, tudo é uma eterna mudança. Né? Ou seja, nós temos aqui a nossa Via Láctea e algumas das pequenas, pequena e grande nuvem de Magalhães, e algumas outras pequenas, Léo 1, Léo 2, Pegasus, Fornax, Sculptor, Draco, Ursa Minor, algumas outras galáxias pequenininhas em volta da nossa que estão sendo canibalizadas. A Via Láctea está consumindo essas pequenas galáxias. Andrômeda também, que está aí a 2,2 milhões de anos-luz, também está consumindo as delas. E as duas estão se juntando. Localmente, dentro dos grupos locais, as galáxias estão se juntando, estão se aproximando uma da outra. Bom, o que faz o universo? O que compõe o universo? O que faz ele existir? Professor? Bom, Professor? sendo matéria escura. Oi, professor. Caiu? Caiu? Alô? Acho que ele saiu novamente. O que a gente não sabe? Por exemplo. Ô, professor, por favor, só um pouquinho. Oi? Só um pouquinho, professor. Antes de eu começar esse slide de novo, você pode voltar no anterior? Aqui são aglomerados, né? Como é que a gente chama? Grupos locais. A Via Láctea, são aglomerados de estrelas, né? São galáxias do tipo... Não, são galáxias. São galáxias. Tá. São galáxias, não são estrelas, são galáxias. Tá, a Via Láctea aqui tem... O Sol está ali, lembra? Nós botamos a posição do Sol. O Sol está ali dentro. Tá. Uma pergunta. Elas têm algum risco, por exemplo, a nós aqui do planeta Terra, esse grupo local se juntar e ter algum risco para o planeta? Entendeu? Não. Ouviu, eu acho. Ai, que droga. Menos dia. Só que os tempos astronômicos, eles são assim, né? Milhões de anos. E além do que, lembra que a gente conversou? É que está cortando. Nós vamos se acomodando. Vamos se acomodando. Ah, tá, se acomodando. Não haverá choque. Nunca haverá choque. Certo. Entendi, professor. Ninguém vai esbarrar em ninguém. Bom, o Sol girar ao torno da galáxia em 160 km por segundo, usando as equações, tanto de Einstein quanto de Newton, a velocidade do Sol deveria ser 160 km por segundo, mas é 220. Essa diferença
ninguém sabe do que se trata, aí resolveram chamar de matéria escura. Eu acho péssimo esse nome, porque a impressão é que existe uma matéria escurecida lá. Não é isso. Não, essa diferença é porque tem alguma coisa acelerando o Sol que a gente não consegue detectar, seja ela visualmente ou por radiação, seja lá qualquer coisa que a gente tente, não consegue detectar. Por isso chamado, muito mal chamado de matéria escura. E 73% da energia do universo é esse fato que faz com que o universo esteja expandindo. Mas por que ele está expandindo? Não se tem uma razão definitiva para isso. Se acha que ele expande porque existe alguma, perdão, forma de energia que proporciona isso. Até agora não se tem a resposta definitiva, mas sabe-se que é assim. Professor, Oi? essa energia pode ter vindo da própria Big Bang? É o que se diz, né? É, Originária do Big é Bang. o que se lê, pelo menos, sobre o assunto. Então, é por isso que eu perguntei. Né? A gente Existe. mensurar é difícil, mas se entende como, né? É. Tá cortando o áudio, o seu áudio está Já vamos ver outra coisa aqui. O formato. Não, mas está no ar. Está ouvindo? o áudio fica ruim de vez em quando. Entendeu? Não sei o que acontece com o áudio que ele. Mas Tá. eu aviso. O universo tem, então, o formato de uma esponja. Imagina uma esponja gigantesca, óbvio, em que há grumos de matérias, que são os agrupamentos locais, e grandes vazios. Então, essa é a ideia que se tem do universo, uma esponja gigantesca. Destino do universo. Nasceu, desacelerou, está acelerando. Ele pode ir até um ponto e depois voltar. Nós morreremos no esmigalhamento cósmico. Ele pode ter o estraçalhamento cósmico, quer dizer, ele aumenta tanto a escala que estraçalha, se arrebenta. Ou ele pode congelar para sempre. Nós estamos em que ponto? Nós estamos aqui assim. Ó. Então ninguém sabe o que vai acontecer com o universo. Ninguém tem a menor ideia. Mas são três possibilidades. Nenhuma das três é simpática. A evolução do universo desde o Big Bang, esse quadro é conhecidíssimo, né? Vejam que a vida só surge aqui, ó. 10 bilhões de anos após o Big Bang. Aqui surge a vida na Terra. Foram necessários 10 bilhões de anos desde o Big Bang para que a vida surgisse na Terra. Isso é muito importante. Por que a aceitação imediata da teoria do Big Bang? Porque desde as cosmologias mais antigas, a cosmogonia mesopotâmica, por exemplo, é uma luta entre deuses, né? Que cria o mundo, né? E o Papa Pio XII, quando soube da teoria do Big Bang, ele exultou. Ele disse, não, esse aqui era o Papa aqui, o Papa do Hitler, né? Completamente compatível com a existência de Deus, porque se tem um momento de criação, então pode ali se colocar Deus. Óbvio que para a popularização da teoria foi excelente, mas hoje, recentemente falecido Stephen Hawking acha que existem multiversos e que o Big Bang nada mais é que o encontro de dois universos paralelos, a teoria M, a teoria das cordas, é o que mais ou menos se apregoa hoje em dia, se calcula hoje em dia, pena que ele morreu, mas existem seguidores deles, inclusive um brasileiro chamado Mário Novello, que dá aula em Paris, que é uma pessoa excepcionalmente capacitada para isso, que trabalha essa questão da teoria M e dos multiversos. Respostas definitivas, acho que ainda não temos. Estou à disposição para
mais esclarecimentos que forem necessários. Quem quiser fazer pergunta, pessoal, é só abrir o microfone. Quer dizer, então, que nós estamos ainda na aceleração, isso significa que estamos na metade no caminho ainda. 13,7 bilhões de anos e ainda estamos na metade do caminho. É tempo para dedé. Ninguém sabe. Nem na metade, não tenho ideia de quanto tempo vai demorar. Aquilo ali é só um gráfico, né? Nós não temos ideia. Peraí que tem uma pergunta, tem um pedido aqui, professor. Entendi. Tem um podia pedido voltar para o site. das estrelas desenhadas para mostrar o desvio de paralaxe. Onde está esse desvio de paralaxe? No meio do seu... Aí. Pouco... As estrelas desenhadas, né? Que ele foi pedido. Aqui é o desvio de paralaxe, né? Isso. Tampe um olho e com o dedo indicador. Tem que ficar um pouquinho de distância, a né? Distância. Sim, ele tem que esticar o braço. Estica o braço. E tampar a estrela. Aí muda o olho e vê que muda a posição da estrela. A vermelhinha pulou para a amarelinha. Que massa. Qualquer uma, né? A vermelha A vermelha. Ok, conseguiram fazer? Sim, eu acho que sim. A professora aqui pergunta se... Serviu? Sim, professor. Se nos outros sistemas solares, tipo nosso, é possível haver vida? Adoraria que houvesse. Eu adoraria que houvesse. Eu também. Não posso garantir, porque quem sou eu para garantir alguma coisa, né? Nesse aspecto. Não tem ninguém dentro da Terra que pode dizer lá existe vida. Gostaria. Acho muito pouco provável que sejamos os únicos. Acho muito pouco provável. Agora, esqueça a comunicação, porque as distâncias, como vocês viram, elas são absurdas, as distâncias. Então, eu, para viajar até Alfa do Centauro, que é a vizinha aqui, numa velocidade que eu consiga chegar lá vivo, são 64 mil anos. Eu não estou afim de fazer uma viagem de 64 mil anos. De jeito nenhum. Mesmo que eu não vou conseguir chegar vivo lá, não tem como, né? Isso vale para ele. As distâncias astronômicas. Mais alguma pergunta? Conseguem sobreviver em distâncias astronômicas. Mas tem criogenia, tá. Olha, até agora eu não sei de ninguém que tenha ressuscitado lá. Tem gente criogenizada nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Até agora não ressuscitaram os caras. Não tem como. Né? Então, sinceramente, eu vejo a impossibilidade da viagem espacial é no fator tempo. Né? O tempo é inexorável. Eu, para chegar em Alfa de Centauro, levo 60 mil anos, pomba. Sim, tem mais uma pergunta. Está perguntando se o crescimento do universo ainda hoje. A melhor ideia é que é. Só que é variável. É muito variável. O crescimento do universo é muito variável. A velocidade com que isso acontece é muito variável. A velocidade de expansão. Isso é que é interessante. Então, a gente não sabe se sempre foi nessa velocidade ou se variou muito. Variou mais do que... Qual foi a pergunta que fez ali? A pessoa não conseguiu ler. Só um pouco que eu já leio. Professor, as galáxias do grupo local estão se aproximando por atração gravitacional? Então, nem todas as galáxias... Exatamente. Então, nem todas as galáxias estão se afastando uma das outras? Não. Não, né? Elas se aproximam gravitacionalmente, entendo que nem todas estão se afastando. As próximas estão se aproximando. As que são próximas? Essa é a lei que existe. As próximas se aproximam, as distantes
distantes se afastam. Mais rápido ela se afasta. Quanto mais próximo, mais rápido ela se aproxima. Mais alguém mais com alguma pergunta, gente? Os estudantes, por favor, não saiam antes de eu dar um recado. Mas preciso saber se tem alguém com mais alguma pergunta. As próximas se aproximam, mas por ir após ir... Espera aí que eu já vou lá. Espera aí que eu vou ler para o senhor. As próximas se aproximam, mas após isso se afastam junto das demais? Depois que se aproximar... Não, o que se aproxima vai se juntar e vai virar um corpo só. Ok. Uma nova galáxia, vamos dizer assim. Sim, mas depois de se aproximar, por exemplo, a Via Láctea e a Andrômeda vão se juntar. As que estão mais distantes vão continuar se afastando, agora das duas. Não, né? Já estavam se afastando das duas, agora mais distante ainda. Ok? Ok. Que é isso, né? Estamos... Deu para entender que são três, né? 3 modos de calcular as distâncias das estrelas. Deixa eu ver se tem mais alguma. Sim. O crescimento do universo, só um pouquinho que eu vou abrir o chat, sei lá. Deixa eu ver aqui. O crescimento do universo é provocado hoje ainda pela explosão do Big Bang. Isso a gente já entendeu que sim, né? É o que é o que se acha, né? É o que você acredita. Pela explosão, da energia liberada dessa explosão, né? Exatamente. Não imaginem uma explosão como uma explosão de bomba, porque não é. O nome é muito ruim, porque uma explosão precisa de espaço para que ela aconteça. E quando o Big Bang aconteceu, não havia espaço, então ela não podia ter explodido. Simplesmente surge. Expande. Okay? Simplesmente surge. Não há uma explosão só que surge com temperatura e densidade infinitas. Por isso, esse resfriamento com a expansão, o resfriamento chega na temperatura cósmica de fundo que nós temos hoje. Mas não imagine uma explosão, BAM! Porque essa explosão só pode existir, eu tenho que ter espaço e tempo para que uma explosão aconteça. Uma explosão no nada não é uma explosão, é um surgimento. A melhor ideia é aquela que o Stephen Hawking trabalha da teoria M, em que vários universos se encostam. Por alguma circunstância, por uma flutuação da mecânica quântica, eles se encostam. E quando eles se encostam, surge um novo universo. Por isso existem multiversos. Mas são teorias muito elaboradas e que estão ainda em fase de desenvolvimento, nada definitivo, ok? Ninguém tem uma definição absoluta sobre o que é o universo. Não existe essa definição. Assim, o universo é isso e está acabado. Né? Há uma série de mistérios no universo, que é o que dá emprego para o cientista, né? Ainda bem, né? Se tivesse tudo resolvido, o professor não precisava mais existir. Né? Ainda bem que não está nada resolvido. Aí nós temos emprego garantido. Obrigado, então, professor. Ok? Nada. Aos estudantes, estou querendo fazer uma correção das nossas atividades na sexta-feira. Inicialmente, eu pensei em fazer na sexta de manhã, mas eu vou ter um problema sexta de manhã, então eu vou deixar para sexta-feira, às 2h da tarde. Ok, minhas crianças, estudantes? Qualquer coisa, se não tiver possibilidade de participar, das correções são a 4, a 5, a 6 e a 7. Vou fazer de 4 atividades. Ok? Roberto, eu vou sair, então. Tá, professor? Só não esquece de enviar para mim, tá? Por favor. Se quiser, na quarta-feira que vem, aí me passa um e-mail ou via WhatsApp, eu escolho uma palestra para... Tá. Se quiser, não, nós queremos. Para a gente fazer aqui. Então tá. Eu vou escolher, depois te mando por WhatsApp. Não podemos esquecer. Espera aí só um pouquinho. Boa tarde para todos. Obrigado e até a próxima. Tchau. Falo com o senhor pelo WhatsApp. Obrigado.
Aos estudantes, então, ficamos para sexta-feira, às 2 horas da tarde, então, para conversar sobre as nossas 4 atividades. Obrigada a todos, pessoal. Um abraço. Estou com saudade de vocês. Queria voltar a trabalhar.